Vamos falar de um dos diagnósticos mais intrigantes, mais complexos da psiquiatria. É uma história que mistura sofrimento, um tipo de engano muito particular e uma busca desesperada por cuidado que pode ter consequências, assim, bem trágicas. A pergunta que fica no ar é essa: por que alguém faria isso? O que leva uma pessoa a se tornar uma espécie de peregrino de hospital, sabe? Alguém que vai de médico em médico com doenças que ela mesma criou num ciclo de autoagressão que parece não ter fim. Bom, para a gente começar a desembolar esse nó, o primeiro ponto, e talvez o mais importante, é entender que isso não é só fingimento para conseguir alguma vantagem. É uma coisa muito mais profunda e bem mais autodestrutiva. O nome técnico para isso é transtorno factício. E a chave para entender está toda na motivação. A pessoa, sim, ela produz ou simula os sintomas de propósito. Só que a recompensa não é algo externo, não é dinheiro, não é atestado. O ganho é totalmente psicológico. É uma necessidade interna de assumir o papel de doente. E essa tabela aqui ajuda a gente a colocar cada coisa no seu lugar. Olha só, no transtorno factício, a pessoa cria os sintomas, mas, de novo, não tem um ganho externo. É o contrário da simulação, quando alguém finge uma dor nas costas para pegar um benefício, por exemplo. E também é diferente do transtorno de sintomas somáticos, onde o sofrimento da pessoa é real, genuíno, mas não é criado de propósito. O ponto central aqui é sempre a motivação, essa compulsão por ser um paciente. Ok, então se a motivação não é algo de fora, de onde é que ela vem? É aqui que a história fica mais profunda. A gente sai do comportamento que choca para entender a origem psicológica, que é bem trágica. A ideia principal é a seguinte: o corpo vira uma espécie de palco. Uma dor emocional que é tão grande, mas tão grande que não dá para colocar em palavras, ela é convertida num sintoma físico, algo concreto. É um jeito desesperado de dar forma e algum controle para um sofrimento interno que é caótico. E essa citação resume isso perfeitamente. O comportamento não é uma tentativa de enganar por maldade, mas sim um apelo, quase um grito de socorro. É uma forma distorcida e inconsciente de comunicar um desamparo profundo, de dizer, por favor, olhem para mim, reconheçam que eu estou sofrendo. E essa dor toda vem de onde? Geralmente as raízes estão lá atrás, em histórias de abandono, rejeição ou trauma na infância. Imagina uma criança que só recebia atenção e carinho quando ficava doente. O hospital acaba virando um único lugar seguro, onde o cuidado é garantido. Junta isso com outros transtornos em um sentimento de vazio e se cria essa compulsão por existir através do papel de doente. Certo, mas como é que os profissionais de saúde conseguem identificar uma condição tão escondida, né? Vamos dar uma olhada nos critérios clínicos que ajudam a definir esse diagnóstico. Basicamente, o diagnóstico se apoia em 3 pilares. Primeiro, a falsificação. Tem que ter uma prova de que a pessoa está induzindo ou fingindo sintomas. Segundo, a apresentação. Ela se apresenta para todo mundo como doente. E terceiro, e super importante, a motivação. O comportamento não tem um ganho externo óbvio. Isso é fundamental para diferenciar de delírios ou psicose, por exemplo. A pessoa sabe o que está fazendo, mesmo que não entenda o porquê. E as formas como isso se manifesta são francamente muito perigosas. A gente está falando de pessoas que deliberadamente infectam as próprias feridas, que usam anticoagulantes para causar hemorragias, ou que injetam insulina para provocar crises de hipoglicemia. Elas podem chegar a contaminar exames de urina, simular alucinações, tudo para conseguir uma internação e se manter no papel de doente. Isso tudo nos leva ao desafio final. Como é que se cuida de alguém cujo sofrimento é genuíno, mas cuja forma de pedir ajuda é o engano? Esse é um dos maiores dilemas éticos e clínicos da medicina. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, olha só esse dado. Existem casos documentados de um único paciente que passou por mais de 50 cirurgias desnecessárias até o transtorno ser identificado. O risco de morte por complicações que a própria pessoa causa, como infecções generalizadas ou hemorragias, é altíssimo. O tratamento, então, é extremamente delicado. A pior coisa a se fazer é chegar e confrontar, acusar, dizer você está mentindo. Isso quebra qualquer confiança na hora. A estratégia certa é outra, é construir uma aliança terapêutica focada no sofrimento real que está ali. A equipe médica precisa estar muito alinhada, limitar os procedimentos invasivos e, principalmente, focar na psicoterapia para tratar a dor que está por trás disso tudo. E no fim das contas, a gente volta para aquela ideia central. É preciso entender que, para esses pacientes, o corpo é a linguagem deles.
O corpo fala com febre, com cortes, com hemorragias, aquilo que a mente não consegue transformar em palavras. É uma linguagem de completo desamparo. E para fechar, a gente fica com esse paradoxo que é simplesmente devastador. Na busca desesperada por ser reconhecido como alguém doente, o sujeito acaba de fato adoecendo de verdade. É uma busca trágica por cuidado que, ironicamente, leva à própria destruição. Fica a reflexão. Como a gente pode aprender a ouvir a dor que não é dita com palavras antes que o corpo precise gritar por ela?